Um bom dia a você, Castelar, bem-vindo ao 98 Esportes. Ontem uma boa notícia para principalmente os clubes de Série C, D, futebol feminino também, dessa ajuda financeira que a CBF vai prestar aos clubes. Eu queria que você, por gentileza, fizesse uma explanação sobre essa ajuda, onde ela vai chegar, quais clubes serão beneficiados e qual o prazo dessa ajuda, se realmente só pelos 60 dias ou se isso pode variar de acordo com o tempo de paralisação do futebol brasileiro, aliás, do futebol mundial, mas em especial do futebol brasileiro, que é exatamente gerido pela CBF. Bom dia, Castelar, bem-vindo ao 98 Esportes. Bom dia, Everton, prazer participar com vocês. De fato, ontem a CBF pôde publicar uma ajuda importante para os nossos clubes, principalmente os da Série C e D, que movimentam o nosso futebol e formam a base da pirâmide do nosso futebol. É um momento novo, um momento mundialmente diferente, que a CBF tem encarado com muita responsabilidade, sabedora que é da sua importante função de fomento do nosso futebol. E, de fato, a princípio, será destinada uma ajuda aos clubes da Série C e D. São valores que foram calculados em razão dos salários dos jogadores. Então a CBF ela já possui um sistema de registro totalmente informatizado que possibilitou com que ela buscasse a média que cada equipe da Série C e da Série D gasta mensalmente com seus jogadores, e em função disso ela calculou valores que seriam possíveis para essas equipes arcarem com 2 meses de salário. Então a Série C, cada clube receberá R$200 mil, que é um valor aproximado de 2 folhas salariais, e na Série D, cada clube receberá R$120 mil, que também é um valor que foi calculado dessa forma. Só para que você tenha ideia desse impacto, se calcularmos os valores destinados à Série C e D, nós estamos falando em R$12,16 milhões, que é um valor absolutamente expressivo, não esquecendo que também foi contemplado o nosso futebol feminino. Então as equipes das séries A1 e A2 do futebol feminino, só aí eu falo em 52 equipes, receberão também algo em torno de 3,7 milhões no total, também calculado em razão da folha salarial de cada uma das equipes. Então nós estamos falando, Everton, num universo de 140 clubes brasileiros, masculinos e femininos, e algo em torno de R$19 milhões de ajuda financeira da CBF neste primeiro momento. A possibilidade, Castelar, de ampliação nessa ajuda, caso o futebol fique parado, é que ninguém sabe por quanto tempo mais o futebol ficará parado, mas se ele fica, por exemplo, mais um mês, e aí totalizando 90 dias de paralisação, a possibilidade de um novo aporte a esses clubes feito pela CBF? Bom, Everton, te respondendo, o presidente Rogério Caboclo ele tem sido muito determinado nessa função, mas ao mesmo tempo também muito racional no seu pensamento, né? É claro que nós temos que ir avaliando a tempo e a modo. Essa ajuda chega num momento importante, num momento de grande instabilidade, que os clubes têm uma grande incerteza em relação às disputas. É importante destacar que as séries C e D, eles não possuem, por exemplo, verbas de televisão ou outras verbas maiores, e a CBF ela custeia esses campeonatos, né? Nós estamos falando aí em quase R$100 milhões que a CBF gasta todos os anos para o custeio da série C e D. Então, de fato, a incerteza em relação a esses clubes ela era muito grande. A ideia do presidente Caboclo, então, era ajudar nesses primeiros 2 meses e, evidentemente, analisando a tempo e a modo a necessidade eventual de prorrogação desse auxílio. Bom dia, Castelar. Bom dia. Prazer receber você aqui pela primeira vez no 98 Esportes. Tenho certeza que você está feliz falando aí, audiência qualificada, matinal. Seguinte, amigo, na verdade são 2 colocações. A primeira, o Clube Atlético Patrocinense desistiu de disputar a Série D. Há uns 20 dias atrás comunicou que não iria mais disputar, e o Vila Nova assumindo essa vaga na Série D. Com isso, esse recurso, o Patrocinense não tem direito algum. Essa é a primeira colocação. Segunda colocação, eu estava lendo que serão destinados R$120 mil para as federações estaduais. Se confere esse valor, porque, na minha opinião, R$120 mil é muito baixo, tendo em vista que, se a gente fizer um cálculo, às vezes eu estou bem errado nessa matemática, você me corrige, porque R$120 mil para 6 clubes, se a gente tira Atlético, Cruzeiro, América, Boa, Caldense, Vila, esses que estão disputando Série A, B, C e D, restam 6 equipes. Esse valor
será destinado para essas 6 equipes ou não? É cada federação que vai distribuir? Me explica melhor isso aí. Bom dia. Bom dia. Te respondendo. A primeira pergunta em relação ao patrocinense, de fato, ele não faz jus ao recebimento desse valor. É um valor destinado àqueles clubes que irão disputar, ou iriam disputar, pelo menos nesse primeiro momento, a Série C e a Série D. Em relação ao repasse feito às federações, esse repasse foi feito justamente porque as federações compõem o sistema confederativo e possuem as suas próprias obrigações. As federações também foram impactadas com a paralisação do futebol. Muitas delas sobrevivem praticamente e unicamente com o percentual da renda dos jogos, possuem seus funcionários, algumas são grandes empresas, outras um pouco mais acanhadas, mas a princípio esse valor de R$120 mil, para que se tenha uma ideia, é equivalente a uma folha salarial média de um clube do A1 feminino, ou seja, não é um valor de fato expressivo, mas foi um valor destinado às federações para que elas próprias possam entender de acordo com as suas necessidades, principalmente administrativas, ou eventualmente, caso queira e possam, repassar alguma coisa para alguns clubes não impactados por essa medida da CBF. Ô Castelar, bom dia, o Edu Panzi falando, obrigado por falar com a nossa audiência. Ontem, quando a CBF divulgou esse valor, e aí eu estava lendo muitas opiniões de companheiros nossos, eu até preferi não me posicionar porque eu não tinha escutado as partes ainda. Aí, tendo você aqui com a gente hoje no 98 Esportes, fica mais fácil. Muitos companheiros questionando o valor que a CBF está colocando à disposição dos clubes, dos menores clubes, em detrimento à arrecadação da Confederação Brasileira de Futebol, que arrecada muito, tem um valor exorbitante por ano, com amistosos, patrocinador, e aí ontem divulgou um valor X para os clubes menores do futebol brasileiro, muitos achando o valor muito baixo em relação ao que arrecada a CBF. Queria saber qual é a visão da CBF em relação a isso, se esse valor é momentâneo, pensando que ali na frente pode se aumentar, ou não sabendo quantos meses terá que fazer esse empréstimo ou essa doação. Eu queria saber o posicionamento da CBF em relação aos valores. Bom dia, Edu. Antes de mais nada, é importante esclarecer que houve recentemente uma falsa veiculação de informações a respeito das receitas da CBF. Ano passado foi um ano relativamente atípico, porque a CBF ela recebeu um recurso que estava estancado pela FIFA, que era um valor do legado ainda da Copa do Mundo, um valor que não havia sido pago, e é um valor que entra no caixa da CBF já completamente provisionado e comprometido com as atividades linkadas com a FIFA em relação ao fomento do futebol, principalmente naqueles estados onde nós não tivemos jogos da Copa do Mundo. Então há uma falsa impressão de que a arrecadação foi muito maior do que aquela usual. É importante destacar que a cada ano, Edu, a CBF ela investe algo em torno de 530, 540 milhões de reais no futebol. Ela paga todas as despesas da Série C, todas as despesas da Série D e de outros tantos campeonatos. A CBF hoje tem 20 campeonatos nacionais em todas as categorias. Só no ano passado, para se ter uma ideia, diferentemente das federações, a CBF pagou 170 milhões de reais só de impostos. Eu falo diferentemente das federações porque o modelo associativo das federações faz com que elas fiquem completamente isentas em relação ao recolhimento de impostos da sua atividade fim. Então, com o investimento em futebol e o pagamento de impostos, eu já falo em algo em torno de 700 milhões de reais. O valor que foi publicado pela CBF em seu balanço do ano passado foi de 957 milhões de reais. Então nós temos aí algo em torno de 257 milhões para todas as suas despesas administrativas, as suas outras despesas não relacionadas diretamente ao futebol e, evidentemente, para suportar esse tipo de situação. A CBF ela não tem fins lucrativos, ela não distribui lucros entre os seus membros ou entre os seus clubes e ela tem que, de fato, investir tudo que ela arrecada na sua atividade. Então, te respondendo à primeira pergunta, há uma falsa impressão em relação ao valor que a CBF arrecada e que ela tem em caixa, e mais importante do que isso, essa ajuda ela foi calculada nesse primeiro momento, mas tenho certeza que se houver a necessidade, o presidente Rogério Caboclo vai estar completamente apto a repensar e reavaliar, abrindo uma nova ajuda para os nossos clubes, principalmente aqueles que precisam mais. Castelar, bom dia, Alexandre. Silva. Prazer receber você aqui no 98 Esportes. Bom, ali não apareceu, então vou fazer minha pergunta aqui, Castelar. Mais uma pergunta. O que mudou, Castelar, em relação a ex-presidentes da CBF e o atual presidente da CBF, Rogério Caboclo? Você acha que mudou substancialmente em relação aos anteriores, tão criticados, uma entidade que
vista de uma forma ainda um pouco embaçada, se é que posso usar esse termo, por muita gente, e o que o Rogério Caboclo tem feito para mudar esse quadro, para mudar essa forma de visão que muita gente aqui de fora tem da entidade que hoje você faz parte também e é um dos vices. Bom, eu posso falar pelo Rogério, pelo presidente Marco Polo, pelo presidente José Maria Marinho, que eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os três, acho que cada qual com as suas características preponderantes. O Rogério tem uma grande formação técnica, é um advogado de carreira, com experiência no São Paulo, na área financeira durante muitos anos, com experiência na Federação Paulista de Futebol, com experiência na própria CBF, foi um dos diretores mais importantes e um CEO da CBF. Não por outra razão, foi eleito por quase unanimidade dos clubes e federações. Tem feito um trabalho magnífico na CBF de organização administrativa, com um sistema de compliance altamente transparente. A Ernst Young, uma das 4 maiores empresas de auditoria, ela está praticamente diariamente dentro da CBF acompanhando os processos. Houve uma reforma estatutária importante que hoje obriga que não só o presidente, mas um diretor de cada área assine cada um dos contratos ou mesmo os cheques, ou seja, houve um engessamento da própria função do presidente. Os vice-presidentes participam do conselho de administração também de forma muito democrática. Então eu acho que a CBF, ao longo do tempo, tem se adaptado aos novos ditames internacionais de gestão, de transparência, de regularidade, e em razão disso teve um grande faturamento no ano passado, como foi aqui destacado, e nos últimos anos, que é justamente o reflexo da confiança do mercado e dos patrocinadores no trabalho que lá está sendo feito. Eu acho que hoje nenhum grande patrocinador de grande monta tem coragem de investir em uma empresa se não tiver uma confiança absoluta na gestão daqueles valores que estão sendo lá colocados. É importante falar, Everton, o futebol brasileiro, ele gira algo em torno de 0,7% do PIB nacional. Ou seja, nós estamos falando de uma atividade muito representativa para fins econômicos no Brasil. E o presidente Rogério tem uma visão e um planejamento altamente ambicioso para que nós possamos chegar em 2,1% do PIB nacional. Então, tem feito um trabalho de muita transparência, de muita responsabilidade. Não posso deixar de falar aqui também, falamos já da Série C, da Série D, do futebol feminino A1 e A2, mas também os árbitros nacionais, isso já foi veiculado na última semana, estão recebendo também algumas taxas, porque muitos árbitros, nós sabemos, vivem unicamente em função da sua atividade no futebol. Então a CBF também já antecipou algumas taxas para os árbitros brasileiros para que eles possam suportar ao mínimo um pouco todo esse problema que nós estamos vivendo em âmbito mundial. Ô Castelar, você falou em patrocínio, investimento, em arrecadação da CBF. Eu queria saber de você, não sei se nesse momento você vai saber responder mais profundamente a respeito, mas sobre calendário, né? Há um temor dentro da CBF hoje em relação ao calendário, principalmente os campeonatos brasileiros Série A e B, e também de eliminatórias para a Copa do Mundo, já que o futebol está cancelado no mundo inteiro praticamente. Há um temor por uma possível mudança de formato dos campeonatos, pelo menos para a disputa do campeonato 2020. Há um temor pelo estendimento, pela extensão, né, das datas, de invadir a próxima temporada. Como que isso está sendo tratado hoje na CBF? Não sei se ainda é cedo para falar a respeito ou se já é tarde demais para falar sobre calendário. Na realidade, o calendário nacional ele é definido a partir dos calendários internacionais. Então, na prática, a FIFA ela escolhe as suas datas, encaminha às confederações, no nosso caso a Conmebol, que indica as suas datas, e só depois esse calendário é enviado às federações nacionais e às federações estaduais. Então, evidentemente, nós dependemos no Brasil daquelas decisões, tanto da FIFA quanto da Conmebol, em relação às suas próprias datas. Há uma perspectiva de que a FIFA possa protelar, como de fato já fez em relação a algumas rodadas, as datas de eliminatórias. Isso traria ao calendário brasileiro alguns escapes para colocarmos algumas datas de campeonatos nacionais ou até mesmo de campeonatos estaduais. Mas, Edu, qualquer tipo de manifestação agora é absolutamente fantasiosa. Nós temos que aguardar, de fato, não se tem ainda uma perspectiva do que pode acontecer em âmbito mundial, mas eu não digo que há por parte da CBF um temor, de forma alguma. Há por parte da CBF um acompanhamento diário da situação mundial e uma busca de encontrar a melhor solução, que justamente vai depender do período que nós estivemos impactados por essa pandemia. Castelar, trazendo o assunto mais uma vez para os clubes,
do Brasil, o governo federal ele libera a verba para as empresas desde que as empresas não demitam. Né? Você disse aí que os clubes que pediram desistência não vão receber. Mas como a CBF faz o controle dos clubes onde dirigentes, de repente, são oportunistas? Onde os dirigentes... Como é que vai fazer o controle do uso desse dinheiro que a CBF está... Para deixar mais clara a minha pergunta, como é que vai fazer o controle do uso desse dinheiro que a CBF está liberando aos clubes? Bom, de algum tempo para cá, Everton, a própria CBF, como outras federações nacionais, já implementaram, a CBF implementou e outras também já implementaram um fair play financeiro. Então, os clubes hoje, até em função de outras regras, como, por exemplo, o parcelamento no Profut, os clubes estão obrigados, no mínimo em tese, né, de manterem a regularidade com a sua folha salarial. É claro que a CBF não tem uma ingerência direta dentro da administração de cada um dos clubes, mas, evidentemente, se souber ou se receber de qualquer tipo de grupo de jogadores ou de clubes reclamações nesse sentido, ela evidentemente buscaria as medidas administrativas, que são, cá entre nós, até relativamente limitadas, para tentar corrigir essa falha. De fato, há no momento uma confiança muito grande da CBF em relação aos nossos clubes nacionais. É importante dizer, esse valor ele está sendo destinado exclusivamente para pagamento de salários, né? Então a CBF ela calculou, como eu disse aqui, 2 meses médios de folhas salariais de cada uma das equipes das séries CD, A1 e A2 do futebol feminino e está destinando a cada um desses clubes 2 folhas salariais. É claro que cada clube tem a sua organização administrativa e só nos compete nesse momento de ajuda e de solidariedade confiar que cada um vai exercer, vai fazer um bom uso desse valor que está sendo colocado e que cá entre nós, disse aqui, é um valor muito expressivo até para a própria CBF, que tem uma boa arrecadação. CJ? Na verdade, Castelar, você até tinha dito aí sobre qualquer decisão, qualquer tipo de decisão pode ser muito premeditada, mas nas redes sociais, muitos torcedores, muita gente fala assim, por que a CBF não aproveita para igualar o calendário europeu? E aí, conversando até com o pessoal da Federação Mineira e com o Leonardo Barbosa, ele deu opinião, isso aí não é nem informação, é a opinião dele, dizendo que existem outros fatores do que só a própria CBF ou a própria Federação Mineira, enfim, as federações e a confederação, dizendo que tem detentora dos direitos, existe férias dos jogadores, e isso que foi colocado por ele. Aí eu queria ver, não é nem informação, é sua opinião mesmo. Sim. Quando você aproveita uma pandemia, um fato extraordinário como essa, para poder tentar igualar, é possível? A CBF, ou você entende que ela gostaria de igualar esse calendário de julho a julho, ou não é interessante? Bom, CJ, isso eu posso falar com absoluta tranquilidade. Eu tive o privilégio de participar do Comitê de Reformas da CBF, se não me engano, em 2015 ou 2016, quando a CBF ela revisitou todos os seus estatutos, as suas normas, e havia um grupo de estudo dedicado ao calendário do futebol brasileiro. Eu fiz parte desse grupo de estudo, lá também faziam parte nosso saudoso Carlos Alberto, lateral, Carlos Alberto Torres, o Parreira, jogadores, o Edmilson, Cafu, enfim, muitas pessoas que participaram e que puderam dar opinião, e mais do que isso, pessoas técnicas que trabalham unicamente com isso. A questão ela é muito mais complexa do que parece. De fato, como o próprio Leonardo Barbosa expôs, ela envolve outras coisas que passam ao largo do conhecimento daquelas pessoas que são apenas torcedores, vamos dizer assim, né? As próprias férias escolares que você citou. Se nós equipararmos o nosso calendário nacional ao calendário europeu, nós estamos basicamente sacramentando que nenhum dos nossos filhos de jogadores vai ter oportunidade de passar as suas férias escolares com seus pais, na medida em que as férias vão ser completamente em períodos diferentes. Além de tudo, tem a questão climática. A Europa adota esse modelo justamente porque o inverno muito rigoroso é no período de dezembro e janeiro, e é justamente por isso que eles dão as férias dos jogadores, na verdade o contrário, né? Que eles dão as férias, que é o verão, né? Exatamente. Justamente por isso que eles dão as férias dos jogadores no verão de julho. E além de tudo isso, como eu falei, há uma adaptação a um cenário internacional. A FIFA passa para a Conmebol e a Conmebol passa para os clubes da sua confederação um calendário já pré-montado. Então não bastaria que o futebol brasileiro
decidisse alterar o seu calendário. Nós teríamos que ter uma união de esforço das 10 federações que compõem a Conmebol, justamente para termos uma equivalência e que possa continuar com regularidade as Copas Libertadores, Sul-Americana, enfim, e os outros campeonatos. É uma questão muito mais complexa, muitos estudiosos já apresentaram modelos de calendário, mas de fato a conta não fecha e o nosso sistema tem se mostrado muito produtivo ao longo dos últimos anos. Não acredito que haja, no mínimo em curto prazo, uma adaptação ao sistema europeu. Muito bem, Castelar, obrigado pelo papo, muito esclarecedor. E tomara que o futebol volte dentro desses 60 dias aí, para que a gente não tenha que, quer dizer, aí é uma questão vista pela CBF, para que a CBF não tenha que intervir novamente, mas se tiver que intervir, que faça o processo, porque a gente sabe que muitos clubes brasileiros de futebol feminino também agoniza nesse período de paralisação, assim como muitas outras empresas de todos os outros segmentos, passando por muitas dificuldades nesse período de pandemia. Muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado aqui. Um grande abraço e até a próxima, Castelar. Obrigado, Everton, CJ, Edu, obrigado, foi um prazer participar com vocês, estou à disposição. É importante dizer o que eu falei logo no início, a CBF está atenta a todo esse problema que é mundial, que foge muito do nosso controle, mas tudo aquilo que estiver ao alcance da entidade, claro que dentro das suas limitações, ela estará apta a ajudar, sobretudo aqueles clubes que mais precisam. Grande abraço a todos vocês.